Pessoal, bom dia a todos. Muito obrigado pela oportunidade, obrigado Geraldo, obrigado Neto, Adriano, toda a família do Guzerá da Capital e EG. Eu quero iniciar a minha fala apresentando para vocês como foi que eu conheci a carne de Guzerá. Como é que eu conheci a carne de Guzerá, EG e Guzerá da Capital. Através da doutora Liliane da DGT, nós tivemos um evento que foi, para mim, um divisor de águas na história da pecuária do Brasil, que foi dentro da FEICORT, que é a Feira da Cadeia Produtiva da Carne, lá em Presidente Prudente, onde nós conseguimos emplacar 6 raças zebuínas sendo degustadas ao lado de outras tantas raças taurinas e seus cruzamentos. E eu sou criador de gir, e através do nosso criatório nós fomos convidados também para levar carne de gir lá. Com o movimento, com essa organização da ABCZ em cima desse evento, nós conseguimos absorver a responsabilidade de fazer a curadoria gastronômica das carnes de zebu. E, para minha surpresa, eu fiz, além de 6 amigos, um em cada raça, nós tivemos as 6 melhores carnes que foram apresentadas naquele evento. Por coincidência, eram carnes zebuínas. Se conseguir colocar o slide aqui na tela, para eu ir passando. Se o pessoal conseguir colocar... Isso, boa, maravilha. Então, na FEICORT foram 6 raças zebuínas: Nelore, Gir, Sindi, Tabapuã, Brahma e Guzerá. Essas foram as raças zebuínas que dividiram palco com outras 11 raças taurinas. A degustação foi para um público de aproximadamente 3.000 pessoas no total. A gente pegou o feedback dessas pessoas. Em cima desse feedback, a gente entendeu um destaque da carne de Guzerá, não só pela suculência, maciez, presença de marmoreio, mas também pelo sabor, que foi o mais marcante segundo os nossos convidados. Os cortes especiais do Guzerá da Capital, assim como de outras raças zebuínas, foram selecionados pela doutora Liliane e pela nossa equipe para participar do crivo de uma equipe muito competente, internacional, de uma comitiva internacional, inclusive precursores desse programa de ultrassonografia de carcaça, como o Dr. Perkins. Em um segundo momento, nós tivemos a Expogenética, e aí, novamente, nós tivemos 6 raças zebuínas dentro do Parque de Exposições Fernando Costa, em Uberaba, e lá, novamente, a gente teve novas surpresas com outros criatórios, e do Guzerá, novamente, o Guzerá da Capital colocando à prova seus cortes. Destaque absoluto para a carne de Guzerá no evento, de todas as raças degustadas. Uma carne extremamente macia, uma carne extremamente suculenta, com um agravante que eu acho importantíssimo, e eu vou mostrar isso na prática daqui a pouco aqui, que um dos cortes mais difíceis que nós temos de marmorizar, onde a gordura entremeada chega por último, é o filé mignon, que é um corte extremamente macio, mas de muito pouco sabor, justamente por não ter gordura. E o filé mignon do Guzerá da Capital apresentou esse resultado na grelha, o que me surpreendeu e surpreendeu a todos lá. E, mais uma vez hoje, isso é provado, não é um caso isolado, porque os animais que foram abatidos para esse evento, todo o filé mignon está marmorizado e vocês vão ter a condição aí de provar. Eu vou falar rapidamente aqui, porque a gente já teve aí 3 palestras super técnicas. Eu só vou fazer um parênteses de como esse trabalho que é feito para dentro da porteira influencia no nosso trabalho no churrasco. Tá joia? O primeiro processo é tomar uma decisão, né? Acho que o Brasil naturalmente é um grande produtor de commodities, a gente não pode deixar de ter isso, levar isso em consideração, mas se você pensa em agregar valor ao seu produto final, investir em genética, você tem que conhecer os protocolos para a carne premium. Não existe nada de errado em produzir commodity, é uma vocação, é 95%, 98% da produção nacional, mas esses 2% ele tem uma oferta muito menor do que a sua demanda, de maneira que se torna interessante a gente investir nisso também. A diferença da eficiência e qualidade, né? Durante muito tempo a pecuária, ela se baseou, ela se assentou em cima de alguns pilares. Esses pilares é conversão alimentar, peso ao sobreano, ganho médio diário, idade ao abate. E é importante
que a gente entenda que a eficiência não garante qualidade. Então, qual que é o desafio? A gente conseguir produzir qualidade com eficiência. É entender esse equilíbrio. E é isso que o zebu tem mostrado ter total condição de fazer. O que as raças taurinas talvez não consigam fazer é ter a eficiência aliada à produtividade de qualidade. E a conversão alimentar do zebu já é comprovadamente uma conversão alimentar superior e tem conseguido e tem brigado nas principais prateleiras das boutiques brasileiras de igual para igual com essas raças. E por ser eficiente, por ser precoce, por ser criada a campo, ela consegue, ao final de tudo, o mais importante, que é remunerar o pecuarista de uma maneira diferente. Hoje em dia não existe ainda um programa que o remunere de maneira especial, a não ser nos projetos e nos programas de verticalização da pecuária. E esses programas, eles estão crescendo e acho que eu tenho quase um propósito de vida para mim trabalhar para que muito em breve nós tenhamos em conjunto com as raças zebuínas um selo de qualidade do zebu, onde a gente consiga premiar as carcaças melhoradoras para qualidade para atender esse nicho de mercado. A seleção e produção de carcaça, não vou nem me atrever a falar depois da palestra do Nilson, mas é extremamente importante para esse processo todo. Ô Jorge, deixa eu lhe ajudar aqui. Você está falando de seleção de carcaça e deixa eu mostrar essa vaca que está aqui no picadeiro, porque ela alinha exatamente o que você está falando. Essa vaca aqui, ela não está no leilão, tá? É uma amostra, porque tem sangue dela no leilão, mas ela é uma amostra do que é a seleção focada em melhoramento de carcaça. Essa vaca aqui, ela tem 2 filhas no rebanho, as 2 com marmoreio acima de 5. Com EGS, principalmente, completamente desviado, com meus índices internos de desvio gigantesco. E ela já produziu 3 machos reserva. O Giló da capital, filho dela, que já está começando a desviar na carcaça, é o pai do lote 7. Tem o Benevolente da capital que nós estamos usando aqui, que está aqui o Nilson, que fez o ultrassom dele. É a melhor avaliação de macho já feita no rebanho. E tem mais um mais novo que já vai entrar na produção. Então, seleção é isso, é identificar o animal. Ela em si tem os dados de carcaça muito altos, mas mais do que isso, ela já está transferindo e sendo multiplicada dentro do rebanho. Está aí a figa. E a bezerra ao pé é filha do cartel, que é touro leiteiro. Então, vai sempre jogando dos 2 lados aqui. E eu, como zebuzeiro, eu queria parabenizar vocês mais uma vez, porque o que a gente vê hoje não é só carne de qualidade. A gente vê uma identificação de animais que garantem e mantêm a caracterização racial do Guzerá, e isso torna ainda mais desafiador esse processo. Vocês têm feito isso com muita excelência. Bom, a tríade do sucesso de qualquer programa de melhoramento focado em carne de qualidade, né? Nutrição, manejo e genética. A verticalização, que é o que eu falo, é o maior controle interno dessa produção. A gente captura mais valor agregado nessa carne. Todo o processo é controlado de maneira vertical pela fazenda. Criação de marcas regionais com terroirs específicos, atendendo nichos de mercados que são exigentes, mas estão dispostos a pagar mais por esse produto. E um fortalecimento do movimento cooperativista para a produção dessa carne. E é um resultante paralelo que a gente pode entender desse processo de melhoramento para carne de qualidade. Aqui falar um pouco sobre maturação. A apresentação de embalagens é meio que chover no molhado, né? A maturação para carne de qualidade ela é praticamente indispensável. 70% de toda a qualidade da proteína que a gente vai degustar do produto final, 70% é graças ao processo de maturação, de maneira que se torna fundamental e obrigatório que a gente faça a maturação desses cortes e que a gente consiga entregar uma embalagem especial, uma embalagem que consiga atender esse mercado também de maneira especial, diferente do açougue de bairro, que tem a carne no gancho. Nós temos aqui hoje todo um cuidado para lapidar essa proteína e entregar ela como se fosse uma joia para o consumidor final. E o que é, para mim, uma das bases fundamentais dessa minha fala, é que a gente hoje muito se fala em sustentabilidade. E muito se compra a sustentabilidade. Se vende de uma maneira marketológica a sustentabilidade. E nós, como criadores de zebu, nós temos que entender que é natural ao zebu uma carne sustentável. É uma carne que ela marmoriza a campo, é uma carne que ela entrega rendimento de carcaça a campo, que ela engorda a campo, que ela é rústica, que ela cria um bom bezerro sem a necessidade da intervenção do homem. Então, naturalmente,
se o mercado ele busca uma solução para esse viés mais verde, para esse viés mais ecologicamente viável, mais sustentável, eu tenho apenas certeza que vocês vão ter aí a oportunidade de vender uma carne que ela é naturalmente sustentável, e acho que é um pouco da maneira como nós pecuaristas, de maneira geral, nos comunicamos. Então, nos comunicar de uma maneira mais inteligente, focado naquilo que já nós temos de maneira natural e não precisamos inventar a roda, porque isso já faz parte do nosso dia a dia e do nosso trabalho. Aqui é um pouco da história que se conta, né? O storytelling, animais criados a pasto, que é o que o Geraldo fez, explicou o processo de criação dos animais, que esses animais não têm artificialismos, e hoje essa rastreabilidade, essa identificação com o projeto também agrega valor e consegue entregar o produto final valor agregado. Bom, vamos agora para a degustação guiada, que eu acho que é o momento que encerra com chave de ouro esse ciclo de palestras. Nós já estamos entregando para vocês aí as barquinhas com as proteínas. Eu queria que vocês fizessem um exercício ao comer essa carne, se eu puder intervir nisso, aqueles que tiverem aí uma paciência de entender essa degustação. Esse momento é o momento da gente entender no paladar toda a história que a carne de Guzerá, do Guzerá da Capital e EG, tem para contar para a gente. E porque a gente não vai apenas mastigar essa carne e engolir. A gente vai tentar, dentro do nosso paladar, elaborar de maneira sensorial tudo aquilo que essa carne tem a entregar. Que é o que eu falei, que é o terroir, que é uma gordura extremamente bem renderizada, por ser uma gordura de animal a pasto. Enfim, todo esse conjunto, todo esse contexto, a gente precisa entender numa degustação guiada. Então não se trata apenas de um corte mais macio da vida de vocês, mas trata de experimentar a identidade da carne de Guzerá. O primeiro passo é o visual, né? A gente entender o brilho dessa carne. Esse brilho vem da gordura entremeada, que foi extremamente bem renderizada, por ter tido uma cocção adequada, que renderizou e derreteu essa gordura entremeada. Se puder voltar para mim ali, só para eu me guiar. Esse sal que a gente está usando é um sal extremamente limpo, é um sal que ele não tem nenhum tipo de aditivo, é simplesmente o sal mais puro que a gente pode encontrar. Ele entra como um realçador desse sabor. Se vocês puderem, assim que vocês mastigarem essa carne, vocês mastiguem ela por pelo menos 20 segundos. Tentem contar umas 15 mastigações e percebam que durante essa mastigação, toda a gordura entremeada, todos os sucos da carne, todo o sabor, ele vai se manter em conjunto com a carne, que é diferente do animal onde a suculência, na terceira mastigação, ela desaparece por não ter a gordura e principalmente por ser um animal muito jovem, né? Depois desse processo, vocês sentirem os sabores, entenderem essa suculência, vocês podem engolir, e eu peço que vocês não tomem líquidos por pelo menos 30 segundos. Por que isso? Porque a gente vai conseguir sentir o retrosabor. É a persistência do sabor dessa carne, esse terroir diferente que a carne do Guzerá tem. E durante o dia de hoje, a gente vai ter a oportunidade de degustar carne de sol de Guzerá, os steaks de parrilha de dry aged, de wet aged, que são as duas formas de maturação. Nós vamos ter linguiça de Guzerá, hambúrguer de Guzerá e, para encerrar o dia, um arroz caldoso preparado com ossobuco de Guzerá. Então, é uma experiência gastronômica completa, toda ela pautada no trabalho de seleção genética para carne de qualidade do Guzerá da Capital e EG. Eu espero que vocês tenham um excelente leilão, uma degustação bastante agradável e tenham um ótimo dia. Muito obrigado a todos pela atenção e um bom leilão a todos. Bom, gente, agora o Jorge vai soltar mais carnes, né, Jorge? Quer ficar com o microfone para alguma explicação, alguma coisa, não? Só quero que vocês aproveitem esse primeiro momento que a gente está escolhendo os melhores cortes. O que eu quero mostrar agora para vocês é o visual das carnes. Eu não vou conseguir ficar com o microfone na mão, que eu vou manipular as carnes, mas... Bora. Eu vou ser tradutor. Joga no telão a imagem, né?
Ô Jorge, você quer que eu passe as carnes? Mas dá uma vara. Não, eu vou cortar pro pessoal ver o marmoreio. Vai lá. Só pra falar. Vou bater aqui pra dentro. Vai cortar o quê? A gente vai cortar a maminha. Vai cortar uma maminha, tá no telão aí. Dá o close aí na imagem. A estrela agora é a carne. Isso é uma maminha com esse nível de marmoreio. Zoom nela. Agora partiu a picanha aqui para ver. Agora um filé mignon. Bife ancho. Assado de tira. Mais uma picanha. Olha o marmoreio dessa picanha. É importante salientar que a gente, às vezes, a gente se acostuma com uma régua muito alta. Mas o que a gente está vendo aqui não é uma carne que se compare a outros rebanhos de Guzerá, se compare a outras raças zebuínas. A gente está trabalhando com o que há de melhor da carne produzida hoje no Brasil e que é das carnes mais valorizadas no mundo, é a carne brasileira. A gente tem aqui um belíssimo exemplo de um animal sustentável, criado 100% a campo e que entrega um nível de marmoreio muito grande. Então, para a gente encerrar a minha fala, hoje nós temos uma demanda muito maior do que a oferta por carne de qualidade. Se existe alguém competente para fazer o atendimento a esse nicho de mercado, certamente são os criadores de zebu. E nós temos a faca e o queijo na mão. E quem investir nessa genética hoje vai colher muito rapidamente esses frutos. E no momento em que a gente já estiver organizado para atender esse mercado, certamente vai surfar essa onda e a lucratividade das fazendas vai aumentar muito nesse segmento. Pessoal, obrigado. Só para dar o... Vamos concluir esse aqui, vai virar na churrasqueira lá atrás e vamos em frente. Obrigado. Daqui a pouco a gente vai passar aqui rapidamente um lote de doadoras, mas aí é só para a gente conversar e explicar um pouquinho de funcionamento do gado. Vamos botar uma música agora aqui, comer uma carne boa, tomar uma cerveja, conversar e prosear, esperar da hora aqui do começo do leilão. Obrigado a todos por estarem aqui com a gente. E boa tarde para todos, bom negócio para todo mundo.